Bom dia. Gente, obrigada por vocês estarem vindo tão rapidamente para assistir essa aula, tão em cima da hora, né? Mas essa é uma aula muito importante que a gente precisava realmente estar refazendo. Essa aula foi feita há algum tempo, né? Acho que há uns 2 anos. E a gente precisa realmente refazer entre as equipes para todo mundo falar a mesma língua, né? Eu estou gravando essa aula para quem não conseguir assistir hoje, a gente tem a possibilidade depois de mandar o link, certo? E tudo isso, na verdade, foi revisto e teve uma ressurreição por conta dessa doadora. Na semana passada, essa doadora convocada para a Hemorrede, ela foi convocada aqui para Fortaleza, provavelmente vão ter doadores convocados também para os hemocentros regionais, para uma paciente específica aqui do Hospital Universitário que tem um sangue muito raro, que é um sangue HRB negativo. E foi feita essa plaquinha pela equipe da comunicação, a gente conseguiu o modelo de Sobral e compartilhamos nas redes sociais essa doadora. E gerou muito, na verdade, mais de 3.300 curtidas e muita gente falando muito bem, mas também algumas pessoas reclamando do nosso processo. E realmente eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, inclusive o Dr. Franklin vai escrever uma IT sobre o sangue raro para a gente poder ter isso bem ajustadinho, para não ter nenhuma dúvida em relação ao processo, certo? Eu vou mostrar para vocês a aula que eu dei para os doadores de sangue raro, que todos os hemocentros regionais também fizeram com seus doadores. É uma aula bem básica, que é uma aula pro doador, e eu queria que qualquer dúvida que surja ao longo da aula, que vocês me interrompam, para que a gente resolva todas as dúvidas que a gente tem em relação a esse assunto, tá certo? E eu peço, por favor, que todos mantenham o microfone desligado, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei, é uma aula bem básica, então não se assustem. Então, só lembrando um pouquinho que o nosso sangue é formado por várias células e tem uma parte líquida, né? Tem o componente celular e tem a parte líquida. E o componente líquido é o plasma, e o restante a gente vai dividir em leucócitos, plaquetas e hemácias ou eritrócitos. E aqui, essa camada aqui, formada por leucócitos e plaquetas, é exatamente o buff coat que a gente fala tanto, né, em relação à transfusão de plaqueta. É uma camada que, no final das contas, vai dar origem ao nosso concentrado de plaquetas. Nós temos algumas formas de produzir os hemocomponentes. O Bemossi usa o buff coat, a gente fala que a gente produz plaqueta de buff coat, que é exatamente essa camada intermediária que vai dar origem, então, aos hemocomponentes, né? Quando a gente fala, na verdade, sobre esses componentes, a gente pode ver o que está acontecendo com o nosso doador e chamá-lo de raro, tanto pelo componente plasmático quanto pela hemácia, certo? Mas eu chamo de raro, o que a gente tem habitualmente é a hemácia. E eu posso identificar a partir do plasma, tá? O plasma que a gente conhece vai dar origem ao plasma fresco congelado, ou plasma de 24 horas, são onde a gente vai encontrar os fatores de coagulação. E esses fatores de coagulação vão estar sendo transfundidos em alguns pacientes, por isso que a gente transfunde plasma, por exemplo, no paciente sangrando, mas é também onde ficam os anticorpos. Então, alguns pacientes com sangue raro apresentam anticorpos no seu plasma e é a partir dos anticorpos que a gente encontra que a gente consegue dizer que aquele indivíduo é raro, tá certo? Então, normalmente, essa avaliação a gente vai pegar muitas vezes no paciente. É o paciente que chega com um anticorpo presente no plasma dele e que, a partir da investigação daquele anticorpo, a gente define que ele é um indivíduo raro. E, ocasionalmente, a gente vai ter também doadores, por exemplo, a partir do anticorpo. O GERBT, muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente descobre por anticorpo. O primeiro GERBT que a gente descobriu foi recente, certo? Então, normalmente, é realmente por anticorpo. As plaquetas, a gente também pode chamar sangue raro por conta da plaqueta.
A gente lembra que aqui na plaqueta a gente tem antígenos HLA e antígenos HPA, e que algumas combinações são muito raras, e a gente pode sim denominar a plaqueta como rara, mas normalmente quando a gente fala de sangue raro, a gente está falando da hemácia. A hemácia frequentemente é utilizada para tratamento das anemias agudas ou anemias crônicas. Lembrando que transfundir hemácia normalmente é uma terapia paliativa. Normalmente eu não estou tratando a doença de base. São poucas as exceções, por exemplo, a talassemia, a doença falciforme, em que eu transfundo com outro objetivo que não seja simplesmente a recuperação do nível de hemoglobina. E a tal hemácia, que é o nosso tchan da questão no sangue raro. Lembrando que a gente tem uma noção do que acontece com as hemácias desde 1900, quando esse moço aqui chamado Landsteiner conseguiu identificar, trabalhando com as hemácias e os plasmas de pessoas no seu laboratório, alguns grupos sanguíneos. Naquele momento ele identificou o O, o A e o B. E um pesquisador, mais ou menos uns 4 anos depois, identificou o grupo AB. Landsteiner também identificou outros sistemas de grupo sanguíneo, por exemplo, como MMS, que a gente acredita até hoje a responsabilidade a ele de descobrir o que acontece com as hemácias e entender um pouco mais sobre compatibilidade de sangue. E nós temos, quando a gente fala de sangue raro, que a gente tem que lembrar realmente que temos antígenos diferentes na hemácia. E o antígeno, gente, para quem nunca ouviu falar nesse termo, é um pedaço que existe na membrana da hemácia, quer dizer, na parte externa da hemácia, que é capaz de ser reconhecido pelo sistema imune de outra pessoa a partir da formação de um anticorpo. Então, para eu chamar de antígeno, primeiro eu tenho que saber qual é a estrutura dela, tem que estar ali na hemácia, tem que ser uma coisa herdada dos pais para os filhos, então eu vou ter sempre um componente familiar, e obrigatoriamente, para eu chamar de antígeno eritrocitário, eu preciso que aquele antígeno, aquela estrutura, tenha uma capacidade de formar um anticorpo. Eu não vou poder chamar de antígeno, mesmo sabendo que está na hemácia, mesmo sabendo que eu consigo herdar dos pais para o filho, se eu não tiver em algum momento alguém que formou um anticorpo contra ele. E nós temos aproximadamente 360 antígenos diferentes descritos na literatura. E isso significa que eu tenho 360 anticorpos diferentes já identificados em algumas pessoas. E eu posso ter antígenos carboidratos, antígenos proteínas de único passo, proteínas de múltiplos passos, ou alguns antígenos ligados a uma âncora chamada glicosilfosfatidilinusitol. No final das contas, isso não vai importar tanto na hora de a gente entender o sangue raro, mas a gente tem que entender que realmente existem estruturas diferentes nessas hemácias. E, afinal de contas, o que é sangue raro? A gente pode chamar de sangue raro, tem várias definições na literatura, e uma das definições que é a mais frequentemente usada é a ausência de um antígeno de alta frequência. O que significa isso? Praticamente 100% do mundo tem aquele antígeno, mas aquele doador, aquele paciente, falta aquele antígeno. E aí ele pode ser um antígeno que não produz naturalmente um anticorpo, e aí a gente vai lembrar do Bombay, que é um que produz, né? Então, o indivíduo Bombay, ele parece um O, é chamado algumas vezes de falso O, e vai produzir um anticorpo independente de um histórico transfusional, certo? Não precisa ter gestação, não precisa ter transfusão, e o anticorpo aparece como um anticorpo ABO. Mas eu posso, na maioria das vezes, ter um antígeno que está faltando, um antígeno de alta frequência, que ele só vai ser produzido depois de uma transfusão, de uma gestação, de um transplante, tá? E essa, na verdade, é a definição mais clássica, né? Eu tenho um indivíduo que deveria ser igual a 100% da população, praticamente, mas ele falta um pedacinho que eu vou chamar de sangue raro, que é o caso daquela menina que doou na semana passada. Ela faltava um pedacinho que tinha quase 100% da população, chamado HRB, que é o antígeno do sistema RH. Né? O sistema RH é bem danado para dar problema para a gente. Eu posso também chamar de sangue raro
quando eu não tenho todos os antígenos de um sistema. O sangue mais conhecido desses sangues raros é o sangue dourado. Vocês já ouviram falar no sangue dourado? O sangue dourado é quando você não tem nenhum antígeno do sistema RH. Então, é um sangue RH negativo, que não tem ser grande, não tem ser pequeno, não tem E grande, não tem E pequeno, não tem HRB. Lembra do HRB que eu comentei? Que é outro antígeno do sistema RH. Hoje, o sistema RH tem 55 antígenos. Então, o tal do sangue dourado é um sangue de qualquer grupo ABO, em que eu não tenho nenhum dos antígenos do sistema RH. Geralmente, esses sangues são muito raros, tá, gente? O sangue dourado é chamado dessa forma porque é um dos sangues mais difíceis de ser conseguidos no mundo. E é muito difícil a gente, quando precisa desse sangue, ter um doador. Nós temos no Brasil 2 doadoras que têm o sangue RH nu ou sangue dourado, mas uma mora em Minas, outra mora no Rio de Janeiro. As 2 são idosas. E quando precisamos dessas doadoras, a última vez elas não puderam doar por problemas médicos, certo? Então, no Brasil, hoje, a gente não tem mais doadores disponíveis RH nu. E a gente pode ter uma combinação pouco frequente de antígenos comuns. Quem trabalha em imunemato está acostumado daqueles sangues que a gente tem que procurar todos os fenótipos mais difíceis da face da Terra, porque o paciente tem múltiplos anticorpos. Aqui, por exemplo, é um paciente C grande negativo, E pequeno negativo, DUFA negativo, KID-B negativo, S pequeno negativo. São antígenos todos comuns, esses que eu citei. Mas quando eu junto um com o outro, eu transformo aquele indivíduo em sangue raro. E talvez esse seja o desafio mais frequente da imunematologia, né? É encontrar um indivíduo, um doador, que tem uma combinação de antígenos pouco frequentes para poder atender um determinado paciente. E por isso que é tão importante a rotina de fenotipagem, rotineiramente mesmo, sem ser sob demanda, num laboratório de imunematologia. E o EMOS já faz isso desde 2013. Então, nós temos um banco grande de doadores fenotipados para a gente atender esse tipo de sangue raro, que é o mais comum na nossa rotina de imunematologia. E a definição, sinceramente, que eu acho que eu mais gosto, é aquele sangue que eu estou precisando e não tenho, né? Então, pode até ser um sangue relativamente frequente em algum momento da nossa existência, mas se eu estou precisando de um determinado paciente e eu não tenho esse sangue, eu posso também chamar de sangue raro, tá? E o sangue raro vai depender sempre da população. 1 a cada 20 doadores na Europa é RH negativo, DUFA negativo. São fenótipos relativamente frequentes aqui no Brasil também. Mas se eu transpor esse mesmo fenótipo, RH negativo, DUFA negativo, para a China, eu vou encontrar 1 a cada 10 mil doadores. Então, é claro que isso é sangue raro na China, mas é um sangue tranquilo, frequente, fácil de resolver se eu estou na Europa. Tá? Então, vai depender muito da população. E a definição de sangue raro depende do país que a gente está. Nesse trabalho publicado há uns 2016, há quase 5 anos, na Vox Sanguinis, mostraram que a gente tem, por exemplo, uma definição de sangue raro na França de 1 a cada 250. O sangue raro mais difícil, a definição mais complexa é do Canadá, 1 a cada 5 mil, mas a definição da Sociedade Internacional de Transfusão é a mesma que é utilizada no Brasil. 1 a cada 1000 indivíduos é chamado de sangue raro. Então, se eu tiver uma pessoa que eu só vou encontrar uma igual a ela depois de procurar 1000 doadores, eu posso sim chamar aquele indivíduo de sangue raro, tá? E quem não sabe, quem procura acha, mas a coisa mais importante no sangue raro, que eu aprendi há muito tempo atrás, no congresso do EMO, que teve em 2013, foi quem não procura, não acha. Né? Então, a gente tem que fazer um trabalho para procurar o sangue raro. E o nosso trabalho é tão intenso no laboratório do doador, na imunomatologia paciente, para buscar os parentes, inclusive, desse sangue raro, que a gente já foi chamada, uma vez falaram assim, a gente está precisando de um sangue raro, um Diego B, não sei o quê, e alguém comentou no grupo da Imuno Brasil, a geladeira do EMOS é o baú do tesouro, porque a gente conseguiu organizar um fluxo de busca de doadores, de organização de estoque
que na hora que a gente precisa daquele doador, a gente tem disponível o sangue líquido. E isso é uma coisa extremamente rara, né? No Brasil, particularmente, eu não sei de nenhum outro serviço que faça como a gente faz a questão do sangue raro. E o mundo se preocupa tanto com sangue raro, porque a gente tem que atender esses pacientes, que desde 1964 existe um registro internacional de sangue raro, a partir da recomendação da Sociedade Internacional de Transfusão, certo, gente? Então, realmente faz muito tempo que a gente pensa em sangue raro. Mas no Brasil, somente em 2013, a partir da Copa das Confederações, que a hemorroide brasileira começou a falar assim, gente, eu preciso que a gente se organize para informar quem são os sangues raros que a gente tem em cada estado. E todos os hemocentros do Brasil informaram seus doadores raros, e esse registro é um registro do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral do Sangue e Hemoderivados, que é centralizado no Hemocentro de Campinas. Então, toda vez que a gente manda uma demanda para a coordenação do sangue, tem algum médico, geralmente de Campinas, que vai ser responsável por informar esse sangue raro, está em tal local, o telefone de contato é esse, a pessoa é essa, busque o sangue lá. E a gente conseguiu se organizar de tal forma que o Ministério, além de contar para a gente onde é que tem um sangue raro, ele também organiza o transporte desse sangue raro sem custo entre os hemocentros da hemorroide, entre os serviços de hemoterapia da hemorroide, certo? Uma dúvida que sempre surge, principalmente entre os doadores, é a questão de por que eu sou raro, de onde começou isso, né? Como é que surgem os indivíduos raros? E a gente surgiu, na verdade, de uma mistura de povos, né? Temos indígenas, portugueses, holandeses, africanos, judeus, franceses, como povos fundadores do Ceará, né? E aí a gente tem realmente uma mistura muito boa e a gente tem um negócio chamado efeito fundador. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse negócio. O efeito fundador nada mais é do que um indivíduo que formou uma pequena população em alguma cidade distante e começa a ter uma família só, formando outras famílias, né? Então, a gente tem muito casamento consanguíneo, primo casou com primo, primo que casou com primo, primo que casou com primo, e aí, de repente, aquilo que era raro na família se torna uma coisa relativamente frequente por conta da questão do casamento familiar. Eu me lembro que um dos primeiros casos raros que a gente teve aqui no Ceará foi um caso raro, que é muito raro, na verdade, a gente não tem, eu acho que tem 3 famílias só no Brasil com o mesmo sangue raro, mas o nosso sangue raro era uma mutação única nossa, então foi descrito unicamente aqui no Ceará, em que era uma família de Tianguá. Oi, alguma dúvida? Era uma família de Tianguá, ou de Viçosa, não me lembro ao certo, que era uma família que não tinha nenhum antígeno do sistema Kell. E essa família era uma família chamada Fontenelle. E eu tenho uma grande amiga, até minha madrinha de casamento, eu fui madrinha de casamento dela, que é Fontenelle e é de lá. E aí eu falei, amiga, então, vocês têm que se testar, porque era uma paciente que a gente descobriu que tinha sangue raro, era uma família com sangue raro, a irmã também tinha sangue raro, e que ela era de Viçosa ou Tianguá, não me lembro exatamente. E era Fontenelle, Denise, metade da cidade é Fontenelle. Então, não adianta. E é exatamente isso, é o casamento consanguíneo. E ela comentou, inclusive, você sabe que meu marido é Fontenelle também, é da mesma cidade, a origem. Eu falei, não, descobri agora. Então, a gente lembrar disso, certo, gente? Que uma das razões é exatamente o casamento consanguíneo de pequenas populações. Mas, claro que essa não é a única razão, né? Mas é muito mais frequente aflorar o sangue raro dessa forma, tá? E o que o doador precisa saber, né? Sabendo que tem sangue raro? A primeira pergunta que todo mundo faz é: qual é o problema que eu tenho em relação a isso? Então, tem algum problema de saúde? Geralmente não, certo? Por que geralmente não? Porque tem alguns sangues raros que estão associados com algumas coisas, normalmente anemia. Por exemplo, o sangue dourado, o RH nulo,
é um indivíduo que tem um pouco de anemia hemolítica, porque o sistema RH é uma proteína estrutural da membrana eritrocitária, da membrana da hemácia. Então, quando eu não tenho nenhuma proteína do sistema RH, aquela membrana se torna mais frágil e a hemácia acaba sendo destruída. E a gente acaba tendo um pouco de anemia. Então, é raro o doador encontrar um doador RH nulo. Uma das razões é essa, né? Também. E eu vou ter um doador que muitas vezes não vai poder doar normalmente. Essas duas doadoras, uma de Minas e uma do Rio de Janeiro, irmãs, elas eram liberadas, toda vez que alguém pedia a doação, elas tinham que ser liberadas pelo diretor técnico dos hemocentros, porque elas ficavam fora do critério de aptidão em relação à hemoglobina. Não é 12,5 hemoglobina para mulher, elas tinham que ser liberadas com hemoglobina geralmente com 10,5, 11 gramas, entendendo que aquela hemoglobina era a hemoglobina normal daquelas mulheres, certo? Uma coisa importantíssima que o doador tem que estar ciente é que ele está cadastrado no sistema DEMOSSE. E o sistema DEMOSSE, vocês sabem, o SBS, é um sistema único da hemorragia do Ceará. Nós atendemos como hemósse 100% das transfusões interior, 100% das transfusões SUS em Fortaleza. Então, é muito importante que o doador entenda que, se ele for internado em algum momento, ele vai ter que informar que ele é doador raro. E aí, na hora que ele informar, vai estar no registro da gente, do hemósse, no SBS, informando que ele é raro, para entrar em contato, então, com o hemocentro coordenador, que a gente vai definir como que a gente vai fazer para cuidar daquele indivíduo. Se tiver irmãos, orientamos sempre que traga os irmãos. Por quê? Porque é muito mais frequente, como eu mostrei para vocês, o sangue raro entre irmãos. Se o irmão já é doador de sangue, pode acontecer, a gente orienta que passe o nome da mãe, data de nascimento para captação, certo? Para a gente tentar ver se aquele doador já foi fenotipado, se ele não foi, para a gente tentar ver se é possível ainda fenotipar ou se a gente tem que convocá-lo, né? E se ele não for doador, a gente vale a pena incentivar a doação, porque é muito complicado a gente ter um sangue raro único, né? Então, eu adoro sangue raro, mas contanto que eu tenho pelo menos um par, porque um ajuda o outro na hora do aperreio. E quanto mais doadores com o mesmo sangue raro, mais seguro para a gente atender, então, em determinadas situações. Lembrando que a gente tem a carta na manga, a gente tem o Ministério da Saúde ajudando quando a gente não encontrar entre os irmãos, certo? Mas o irmão é uma opção sempre muito boa para buscar os sangues raros. E essa informação do irmão é importante que a gente sempre pergunte para os doadores, tá? Se o doador for internado ou precisar operar, ele vai ter que avisar. O médico precisa saber que ele tem sangue raro. O hemócio pode se mobilizar, às vezes, para fazer uma doação autóloga, às vezes, para chamar outros doadores, ou chamar os irmãos para ver se os irmãos são semelhantes, para que a gente possa estar disponível para o melhor atendimento, inclusive com o hematologista para discutir o caso. E essa informação, acho que é a informação mais complexa que a gente tem, tá, gente? E aí eu quero que vocês prestem muita atenção. A gente orienta que o sangue raro, que realmente é muito raro, ele só venha doar sangue se convocado. Mas, muito importante, gente, nós temos um alerta de sangue raro também para os indivíduos que são DAF-A menos, FAI-A menos, FAI-B menos, quer dizer que são DAF-A menos, DAF-B menos. Esses indivíduos têm um alerta do sangue raro, mas eles não devem ser tratados como outro sangue raro. Por quê? Porque ele tem um aviso sangue raro? Ele tem um aviso sangue raro porque em algumas situações a gente pode ter pacientes que precisam exatamente do tipo do sangue dele. Mas 4%, gente, dos nossos doadores são DAF-A e DAF-B negativos, certo? E o fato de ser DAF-A e DAF-B negativos não vai impedir que esse doador venha doar espontaneamente. Por quê? Porque ele não é o raro do raro. Existe o alerta do sangue raro para ele, porque essas bolsas devem ser armazenadas na distribuição e devem ser utilizadas pela distribuição e pela Imuno como uma opção no final das contas, mas não deve
ser considerado sangue raro na conversa diretamente com o doador, tá, gente? Isso é muito importante. Na hora que eu abordo um doador, que a única alteração é o DUF-A e o DUF-B, eu não vou chamar aquele doador de sangue raro, eu não preciso dar orientação para ele que ele só doe se convocado, certo? A gente vai deixar isso muito bem escrito na IT. Mas hoje eu dou essa orientação para vocês. Esse alerta é para um fluxo interno do Emoce, não é para o atendimento ao doador, tá? Muitas vezes, o indivíduo que é DUF-A e DUF-B negativo, muitas vezes não, mas ocasionalmente, ele vai ter um outro sangue raro associado, certo? Se ele tiver um outro sangue raro associado, aí sim a gente fala, ó, doador, não doe, é melhor você ficar, né, em casa, evitar essas doações enquanto você não é convocado, porque esse outro sangue raro associado ao DUF-A e DUF-B negativos é um sangue raro geralmente muito, muito raro. Quando a gente começou a genotipar esses doadores DUF-A e DUF-B negativos, que a gente encontrou essa doadora HRB negativo, porque o HRB está associado com a mesma origem genética do DUF-A e DUF-B negativo. Nós temos um doador na hemorrede, que é um doador JSB negativo. É a única pessoa que eu já vi na minha vida com esse tipo de sangue. E também está associado ao DUF-A e DUF-B negativo. Esse doador, sim, assim como o doador HRB negativo, eles devem ser orientados a só doar se convocados. Mas se for simplesmente DUF-A e DUF-B, esse doador não precisa ser orientado sobre a questão de sangue raro, tá? Apesar do alerta, lembrar que esse alerta é um alerta interno para o fluxo interno dos hemócitos, certo? Então, por quê? Porque o sangue é muito precioso, pode ser o único doador disponível em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e às vezes no mundo. Então, a gente tem que ter o cuidado com esse doador não ter acabado de doar para eu precisar dele. E a gente tem um fluxo interno de cuidado com as bolsas. Já pensando nisso, o meu doador hoje pode estar precisando desses... O meu paciente hoje pode ter precisado desse sangue que o doador acabou de doar, mas foi usado num paciente que não precisava. Então, a gente organizou todo o fluxo para não ter risco de eu usar uma bolsa ultra rara num paciente que não precisa, certo? Claro que eu não vou descartar essa bolsa, eu vou usar quando ele estiver mais próximo da validade. Então, geralmente é uma bolsa usada em torno de 10 dias para vencer, tá? Porque se a doação não for feita no momento certo, pode não poder doar para quem precisa. Manter sempre o cadastro atualizado. Alguém pode precisar daquele doador naquele momento e, para isso, a gente precisa encontrá-lo. Então, a gente orienta, deve orientar sempre que se o doador mudar de telefone, de endereço, que ele informe captação do Emoce. E nós hoje estamos com mais de 100 mil doadores fenotipados. Lembrando sempre que quem não procura não acha. Nós temos um pouco mais de 120 doadores raros, acho que a gente deve estar chegando aos 140, na verdade, doadores raros confirmados, certo? O que é um doador raro confirmado? Essa outra informação é muito importante. É um doador que teve aquela fenotipagem, visse mais do que uma doação. Porque às vezes eu tenho um alerta de doador raro, mas foi porque simplesmente alguém refenotipou uma bolsa e colocou o fenótipo errado no sistema. Não pode acontecer? Errar é humano. Então, eu preciso ter certeza que aquele doador é raro, e a minha certeza eu só tenho na segunda doação com o mesmo fenótipo. E aí, outra informação, esse doador que não tem a segunda fenotipagem idêntica, ele deve sim doar, para que a gente possa confirmar que ele realmente é raro. Então, dei duas informações que mudam o fluxo. A informação de sempre ter duas fenotipagens para confirmar que o doador é raro, e a outra informação é DUF-A e DUF-B negativo, mesmo sendo considerados raros dentro do SBS, é uma coisa interna do Emoce e essa informação não deve ser passada para o doador. E o doador deve sim seguir o fluxo normal da doação, tá certo? Nós já enviamos sangue raro para vários locais do Brasil, então, além do próprio Ceará, né, que de vez em quando a gente está precisando convocar, já mandamos para o Piauí, para São Paulo, para Brasília, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Colômbia, Rio Grande do Norte, esqueci, não está aqui.
Então, de vez em quando, o Ministério da Saúde entra em contato com a gente a partir de uma solicitação de algum hemocentro, de algum serviço de hemoterapia, para que a gente possa buscar nossos doadores. E nós nos organizamos para poder fazer isso. E nós temos uma equipe, gente, que não existe em canto nenhum, vou contar para vocês. Porque, primeira coisa, eu já precisei pedir sangue raro fora para alguns pacientes nossos, e eu, em nenhum momento, eu vi uma velocidade de resposta como a gente tem. Então, eu parabenizo toda a equipe do Hemócio nesse momento, eu realmente queria falar isso. A Nájila fica brincando que eu falo que é missão impossível meu toque do celular, né? Antes da diretoria, agora eu, coitada, eu imagino o que ela, o que ela fala, se já era missão impossível antes. E a gente, na verdade, tem a intenção realmente de poder ajudar o mais rapidamente esses doadores. E eu fiquei muito feliz há alguns meses, quando pediram sangue raro, a pessoa que estava solicitando de um hemocentro falou que ligou para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde falou assim: ligue para o Hemócio, antes de qualquer outro local, o Hemócio vai conseguir seu doador. Mostrando quanto que a gente é bom nesse processo, né, gente? E realmente fico muito, muito feliz por esse projeto, que começou já há quase 8 anos e que traz frutos sempre, né? Frutos tanto para os nossos pacientes, quanto para os pacientes de outros estados, inclusive paciente fora do Brasil. Todo mundo lembra do caso do Bombay, que foi o primeiro hemocentro, o primeiro sangue raro a ser enviado para outro país, foi aqui nosso. E recentemente nós introduzimos uma outra mudança do fluxo, a tal da estrelinha dourada, né? Lembram do sangue Duff A e Duff B, que é 4% da população, que ele tem que estar identificado como um sangue raro internamente, mas ele não é ultra raro, né? Não é um sangue muito difícil de encontrar, então ele não pode ser tratado exatamente igual a um sangue que é muito difícil de encontrar. Esse sangue, particularmente aqui, eu vou mostrar para vocês. É um sangue S pequeno negativo, S grande negativo. Era um sangue U negativo, e essa bolsa foi enviada. Na verdade, a gente mandou 2 bolsas para 2 pacientes diferentes de Minas Gerais no mesmo transporte. Olha que maravilha, gente. E nossas bolsas estavam identificadas com a estrelinha dourada, que todos os hemocentros receberam. A gente adquiriu as estrelinhas para poder identificar as bolsas ultra raras e ter essas bolsas disponíveis na hora que o paciente precisava. E aí, gente, eu agradeço, esse agradecimento foi inicialmente ao doador, mas eu agradeço a todos vocês que fazem a equipe do Hemócio, né, no estado inteiro, por fazer parte da corrente do bem, que eu acho que o que a gente faz hoje, o que a gente fez ontem, o que a gente fez, né, a gente é muito eficaz em tudo que a gente faz, porque eu sei que a gente faz com muito amor e muita dedicação. Então, queria agradecer a todos. Eu queria que a gente tirasse agora as nossas dúvidas, né? Porque era essa aulinha, mas a razão maior da existência dessa aulinha é para a gente poder realmente tirar todas as dúvidas que a gente tem em relação a esse processo. Tá bom? Vamos lá? Quem que começa? Pronto, eu já recebi aqui uma demanda da Edivânia para enviar a relação atualizada dos doadores de sangue de cada regional hemonúcleo. Edivânia, na verdade, realmente eu estou com pendência para todos. Ontem o Thier colocou os doadores genotipados na nossa planilha, tá? No final, até o final da semana eu mando quais são os doadores confirmados, certo? Eu vou mandar para todo mundo para ter essa informação lá, certo? Quem mais, gente? Doutora, bom dia. Bom dia. É o Franklin. Doutora, em relação à genotipagem, ela só é feita quando a fenotipagem ela for confirmada nas 2 doações, que é o sangue raro, é isso? Não obrigatoriamente, Franklin, certo? A gente faz genotipagem por algumas razões. Uma razão é o sangue raro, mas nem todo sangue raro é genotipado. Porque tem sangues raros que a genotipagem não traz informação a mais. A gente, por exemplo, também genotipa os doadores de repetição do grupo O com aquelas combinações de múltiplos antígenos. Lembram que eu falei? A gente genotipa também os doadores que são Duff A e Duff B negativos, porque esses doadores podem ter outras alterações no seu genótipo que torna aquele doador um ultra raro.
Então, essa definição de quem vai ser genotipado é uma definição um pouco mais complexa do que isso, tá? Então, pode ter um doador de primeira vez, sim, que tem genotipagem, mas quando ele voltar a doar, eu vou ter que repetir o que eu fiz, e só então eu posso chamar aquele doador de raro, tá? Tá, entendido. Obrigado, doutora. Por nada. Quem mais, gente? Doutora, é a Anne, sou da triagem das coletas externas. Diga lá. Tá. É uma dúvida mais simples, né? Porque como eu faço parte da triagem, aí eu queria saber se esse sangue raro, né? Ele vai doar a primeira vez. Ele é convocado para vir fazer de novo ou é só quando ele espontaneamente vai doar e aí faz essa nova análise do sangue raro? Ou ele é informado já, na primeira vez que já detecta que é sangue raro, ele é informado? Como é esse processo? Porque eu pego muito doador que chega com sangue raro, mas a única coisa que eu faço é ligar, né, para confirmar se ele tem que doar ou não. Eu queria saber mais os pormenores, assim, se ele já fica sabendo, assim, que o Hemócio sabe. Pronto, esse processo. Eu vou explicar direitinho isso, certo? O doador, ele só é informado que tem sangue raro quando esse doador tiver as duas fenotipagens, duas doações, que eu consigo ver a fenotipagem, eu defino que ele tem sangue raro. Por isso que é tão importante que a gente só fale para ele que ele tem sangue raro depois que a gente tiver aquela segunda doação confirmando. Então, vai normalmente aparecer a primeira mensagem de sangue raro, porque foi a primeira vez que apareceu como raro, mas ele deve sim doar, tá? Nós não convocamos habitualmente para confirmar o fenótipo. Pode ser que aconteça a gente convocar, por exemplo, a gente já fez isso, a gente fez isso recentemente, inclusive. Eu tenho um doador que ele tem um fenótipo difícil e que ele é o único possível doador, por exemplo, aqui do Ceará. Só que ele só tem uma vez a fenotipagem. Então, naquele momento, eu não tenho certeza se não foi um erro no processo, né? Então, eu chamo ocasionalmente quando eu tenho um paciente precisando, mas a gente não chama de rotina para a segunda vez. O doador, normalmente, ele só se torna raro quando ele vem espontaneamente doar uma terceira, quarta, quinta vez e eu tenho duas fenotipagens iguais. Às vezes, gente, é um doador que doou 40 vezes no Hemócio, certo? E aí eu só fiz fenotipagem agora, na última doação. E às vezes o doador fica confuso. Como assim? Eu sempre doei, mas nunca me disseram que eu sou raro? Às vezes, simplesmente porque ele não entrou no processo da fenotipagem estendida. Lembrando que a gente faz uma porcentagem somente dos nossos doadores a fenotipagem estendida. Então, pode ser que ele tenha doado inúmeras vezes, mas a primeira vez que a gente descobriu que ele é raro foi agora, na 40ª doação dele, né? Então, entendeu? Então, normalmente... É importante, porque eles perguntam mesmo, entendeu? E eles querem saber, e a gente fica meio assim, de explicar, porque eles querem saber, não, mas essa situação já aconteceu, deles perguntarem comigo, eu sempre doei, e agora eu sou raro, eu não era antes, né? E eu fiquei meio perdida mesmo para responder. E essa conversa, eu acho que a gente tem que ter mais, exatamente porque essas dúvidas existem, ainda tenho certeza que não é só sua, né? Pois é. E aí eu fico muito feliz essa pergunta, porque eu acho que acabou passando, né? Eu não falei isso, mas muitos e muitos doadores só vão saber que são raros depois de várias doações. Isso é o habitual, porque eu não fenotipo estendido na primeira doação nunca. Eu sempre vou fazer isso numa segunda, numa terceira, e às vezes a gente vai fazer um fenótipo até que eu não decidi fazer estendido no meu laboratório do doador, mas por um acaso alguém pegou aquela bolsa para poder usar em algum paciente e fez uma determinada fenotipagem, e aí sim que descobriu que era raro. Então, mesmo às vezes um fenótipo que não é o mais comum para a gente fenotipar, eu posso descobrir sim porque eu precisei para algum paciente, certo? Show. Só mais uma dúvida. E aí o doador veio pela segunda vez. Ele doou a primeira vez, eu olhei lá, segunda vez que ele está doando, e já aparece doador raro, né? No caso, como é a segunda vez, eu não preciso nem ligar, eu já posso liberar ele porque precisa fazer a segunda prova, né? Anny, não é isso ou não? Eu sugiro que sempre ligar. ligação, isso. Tá.
porque às vezes é um fenótipo tão raro, Sim, que sim, talvez entendi. valha a pena a gente coletar a amostra em vez de fazer a doação de sangue. Tá certo, deixar ele guardadinho para quando precisar. Aí a gente coletaria uma amostra, repetiria a fenotipagem, entendeu? Mas isso é Entendi. muito raro, é muito raro Tá. acontecer. Mas não Tá. custa, né, a gente ligar e ver se vale a pena. Tá Então, bom. a gente queria que a gente só falasse do doador, a questão do aviso do raro, Sim, quando a gente tivesse a certeza disso, né? Tá certo? entendi. E mesmo aquele que é Duff A e Duff B, que vai ter o aviso do raro, que eu já tenho certeza que é dessa forma, essa informação não deve passar para o doador, tá bom? Certo. Porque ele é um raro diferente. Ele é um raro, mas ele não é um raro que deve evitar a doação. Ele é muito necessário, inclusive, esse doador Duff A e Duff B negativo, para a transfusão dos pacientes falciformes. Então, se ele não vem para ser doador, eu vou ter uma dificuldade para atender os pacientes com doença falciforme, tá certo? Tá certo. Obrigada. Nada. O Leonardo perguntou se existe um site para acesso a quantitativo de sangue raro por estado ou município. Leonardo, eu pedi isso, né, para o Ministério da Saúde. Eu fazia parte do grupo técnico de sangue raro do Ministério da Saúde, até ele ser desfeito há mais ou menos uns 2 anos. E eu pedi isso, eu falei, a gente precisa saber como que está, né, o sangue raro no Brasil, quais são os estados que têm determinado sangue raro. E essa informação acabou nunca saindo. Eu acredito que realmente é uma informação importante para a gente se localizar, né, no Brasil, mas infelizmente nós não temos acesso. O único centro que tem acesso a todos os doadores é Campinas mesmo. Gente, mais alguma dúvida? Por favor, tenham dúvidas. Doutora, Oi, é o Denilton. Nilton, diga lá. Doutora, sobre a paciente do sangue raro que a senhora comentou no início da aula. Tem paciente que às vezes transfundem mais de uma vez por semana. Aí, no caso dessa situação, como é que fica a transfusão desses pacientes raros? Nilton, no caso da nossa pacientezinha agora, eu pedi para ver o que a gente pode fazer, até para fazer um transplante de medula óssea para ela, certo? A gente está com 2 pacientes transfundindo semanalmente com sangue raro, né? Uma, eu conversei já pessoalmente com o médico, a outra paciente, a Fabi, conversou com a médica que estava acompanhando, e a Fabi vai ter que conversar com a médica nova, que a consulta com a médica nova, que é uma médica específica da mielodisplasia, vai ser na quinta-feira. Então, a gente precisa ter essa conversa para que a gente possa falar que a gente não tem condições de manter essas pacientes em esquema transfusional crônico. Vocês imaginam, né? Como é difícil transfundir uma vez o sangue raro. Imagine deixar semanalmente as pacientes sob transfusão de sangue raro. Então, vai chegar um momento que a gente não vai ter essas bolsas. E esse momento não está longe, né? O momento está bem pertinho. Então, a gente tem que realmente ver se existe uma outra possibilidade de tratamento. E, no caso, infelizmente, para as duas, seria apenas o transplante de medula óssea. É uma coisa que realmente está me deixando bastante angustiada, mas, né, eu tenho fé que a gente vai conseguir resolver. Eu fiz uma encomenda para o TIE hoje, para uma delas. Eu falei que o TIE vai ter que genotipar e encontrar um HRB negativo em toda vez que ele for genotipar, para a gente poder atender pelo menos uma das pacientes, né? Mas é uma encomenda bem complexa. Eu só peço coisas simples, meu povo. Ai, ai. Tudo certo, Nilton? Tudo sim, doutora. Obrigado. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Bom dia, doutora Elisa. É Júlia de Sobral, tudo bem? Oi, Júlia. Bom dia, tudo. Mas, na realidade, assim, acho que esse momento ele foi ímpar, né? Acho que nós, a maioria... Tá um pouquinho ruim o som, Júlia. Você pode falar de novo, por favor? Melhorou? Mais ou menos. Vamos lá, eu tenho que entender. Eu acho que esse momento ele foi extremamente importante, tendo em vista que a maioria das pessoas que fazem a triagem são enfermeiros, né? A gente precisa de conhecimento suficiente para que a gente possa fornecer informações importantes para o nosso doador. E aí eu queria sugerir outro momento como esse, alguma coisa de leitura, que nós pudéssemos
assim, que eu sei que a gente pode ter uma noção geral, é o artigo que foi publicado sobre sangue raro, aquele que eu mostrei para vocês das definições de sangue raro, certo? Mas não tem, que eu saiba, eu não encontrei nunca uma literatura de orientação ao doador. Eu posso procurar novamente, mas a gente vai tentar deixar tudo isso escrito na IT, para que a gente possa consultar e tirar dúvida, certo? E deixar o mais claro possível. O que eu queria é que vocês se sentissem à vontade para estar me ligando para tirar dúvida, tá? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que sim, meu celular está ligado 24 horas por dia. Estejam à vontade para fazer isso, para que a gente não tenha dúvida realmente na hora de conversar com os nossos doadores, né? Eu queria que a gente tentasse fazer alguns momentos mais em relação a isso, tentar talvez ter essa mesma conversa daqui a 6 meses, 1 ano, e eu queria que partisse também de vocês. Eu estou achando que a gente precisa discutir isso, né? E a gente poderia organizar dessa forma. Tem uma dúvida aqui, deixa eu só colocar. Se já foi feita a fenotipagem várias vezes e ele realmente é raro e comparece para doar sem ser convocado espontaneamente, como conduzir? Jéssica, isso a gente se depara de vez em quando, né? Se for um doador ultra raro, a gente realmente vai conversar bastante com ele para a gente deixá-lo guardadinho para na hora que a gente precisar, né? Mas tem alguns doadores, eu falei do Duff A e Duff B negativos, mas, por exemplo, eu tenho doadores Celano negativo, ou doadores Luteran A e Luteran B negativos. Esses doadores são raros, mas eu tenho uma quantidade enorme de doadores, né? Raro é difícil, né? A gente tem que ter uma quantidade enorme, mas é isso mesmo. Eu tenho uma quantidade grande de doadores com o mesmo fenótipo. Então, dependendo do fenótipo daquele meu doador, eu posso ser um pouco mais permissiva nessa orientação, tá certo? Eu vou pedir para o Franklin, que vai escrever a IT, deixar isso bem ajustadinho, inclusive com essas particularidades referentes a esses doadores. Mas, por exemplo, nós temos 2 doadores apenas Bombay, e provavelmente são os únicos 2 doadores disponíveis no Brasil para doarem. E uma dessas doadoras, na verdade os 2, né, queriam muito doar. Uma delas, toda vez que a gente vai para a coleta no Trairi, ela aparece, né? Ou pelo menos aparecia com uma certa frequência querendo doar. E quem estava lá explicava para ela a importância dela se reservar, de a gente só doar na hora que realmente precisasse. E geralmente os doadores entendem, certo? Se o doador não quiser de jeito nenhum seguir a orientação, a gente não vai nunca, obviamente, falar para ele, não quero, e bloquear de vez. A gente vai orientar. Se ele seguir nossa orientação, ótimo. Se ele quiser mesmo doar, a gente vai deixar doar. A gente fez isso há mais ou menos uns 3 meses para a única doadora que a gente tinha, e na verdade eu acho que ela é a única do Brasil, O negativo, KPB negativo. Ela foi uma doadora que eu orientei, que foi a primeira doadora nossa que recebeu a carteirinha de sangue raro. E ela falou, eu quero, porque faz muito tempo que eu não dou. E aí, ela acabou doando. Por quê? Porque a gente, na verdade, pode orientar, mas o doador, às vezes, quer tanto doar, né, que a gente não consegue muito mexer nisso. Rio de Janeiro tem uma abordagem muito bacana, que é convidar esses doadores masculinos para doar plaqueta. Por quê? Porque a plaqueta dá uma aptidão muito curta, então eu poderia estar chamando esse doador depois para doar a hemácia, se precisasse. Mas é claro que a gente não vai fazer isso com mulher, mas é uma possibilidade para Sobral, o Crato, o Juazeiro, né, porque está do ladinho do Crato, Fortaleza. Se o doador quiser muito doar, a gente convidar para doar a plaqueta por aférese. Tá bom? Respondi a sua pergunta, Jéssica? Sim, respondeu. Tá bom. Mais alguma dúvida, gente? Doutora, Ana Oi, Luzia, Oi. no caso, a gente está de plantão, certo? Aí no plantão, de noite, madrugada, nem é você que está na escala do médico, a gente necessita de um sangue raro. Aí qual é o trâmite para a gente solicitar isso aí? Pronto. Seria... Sim, vá. A gente tem sempre uma escala médica para esses aperreios, né? Então, vai ter eu, doutor Franco, doutora Fabiana ou doutora Suzana.
e a conduta vai ser sempre a mesma. É necessária a transfusão emergencial, não é? Qual é o diagnóstico do paciente? O paciente já tem anticorpo? Tem irmãos? Nós temos doadores do nosso banco de sangue raro? Então, são várias perguntas que a gente vai fazer para tentar definir o que a gente vai fazer naquele momento. Lembrando que a gente tem paciente com sangue raro e que a gente vai fechar os olhos para aquele sangue raro. Eu tenho, por exemplo, acho que foi o Vinícius que me mandou uma mensagem esse fim de semana, que era um doador raro, Luteran B negativo, um paciente, desculpa, raro, Luteran B negativo, falciforme, com 2 aninhos. Eu não vou conseguir respeitar um Luteran B para transfusão antes que ele desenvolva o anti-Luteran B, porque eu vou praticamente impossibilitar o tratamento de todas as complicações agudas e crônicas dele. Então, é esperar que ele não desenvolva o anticorpo, fingindo que eu não sei que aquele fenótipo é raro. Se ele desenvolver anticorpo, é outra história, eu vou ter que respeitar. Então, toda essa decisão tem que ser muito individualizada, lembrando que nem sempre a transfusão é a melhor solução para qualquer paciente, ainda mais para um paciente raro. Tá? Então, resumindo, a gente tem que colocar o médico solicitante em contato com o médico do hemorce para afinar isso aí. Não vai falar com o médico do hemorce sempre primeiro, certo, Ana Luzia? Porque a gente tem que estar ciente inicialmente do que está acontecendo. É um cuidado que a gente deve ter sempre. Nunca a gente liga direto para o médico assistente para tentar ligar para o hemoterapeuta, porque o hemoterapeuta tem que estar por dentro do que está acontecendo, né? E as meninas, né, o doutor Frank, a Fabi, a Suzana, tem uma limitação em relação ao nosso acesso do sangue raro. Então, eles precisam também ter o contato. Veja aí na planilha do sangue raro quem que tem, porque essa planilha eu tenho que é uma pasta compartilhada, mas eles vão ter que entrar em contato com a Imuno aqui. Então, tudo isso tem que ser visto e conversado antes de entrar em contato com o médico assistente, certo? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado só para não pedir para o médico ligar para o hemoterapeuta, se o hemoterapeuta está de posse de todas as informações para poder resolver o caso. Certo? Não, eu já sabia disso, eu estou falando só para ficar claro para todo mundo que está aí, né? Para não ter dúvida, porque às vezes fica difícil de passar por nossos bioquímicos, então eles estando presentes aí no grupo, você está falando, está todo mundo sabendo. E a decisão sempre vai ser do hemoterapeuta de plantão, a questão de transfundir ou não naquele momento, certo? Então, a decisão é sempre do médico que está no sobreaviso, certo? Ok. Então, tá bom. Mais alguma coisa, gente? Então, tá bom. Eu estou à disposição, acho que todo mundo tem meu WhatsApp, meu celular. Podem ligar, podem mandar dúvida. Eu sei que, às vezes, essa conversa inibe, né? Então, mas, sim, eu estou à disposição e eu quero que só que a gente tente padronizar um pouco mais essa conduta. Eu sei que, na verdade, talvez o pecado seja meu maior, porque esse treinamento ele aconteceu timidamente há alguns anos, né? E a gente implantou o processo sem nem ter escrito o procedimento, mas o Frank vai resolver essa minha culpa. Essa semana, né, Frank? Certo? E bom dia a todos, boa semana a todos, né? Se cuidem, usem máscara, vamos nos proteger, que o Covid está aí danado. Alguém quer falar? Não? Então tá jóia, gente. Vou deixar gravado aqui, depois eu mando o link para vocês compartilharem com os colegas que não conseguiram assistir, tá certo? Bom dia e boa semana a todos.